Em uma espaçonave, uma máquina abre uma cápsula de sono para despertar Ryland de um coma induzido medicamente. A IA da nave, Mary, faz algumas perguntas para verificar seu estado mental, mas acaba descobrindo que Ryland está com amnésia e, por isso, aterrorizado. Ele sai da mesa e foge desesperadamente do braço robótico, percorrendo a nave em busca de outras pessoas. Quando finalmente encontra alguém, fica horrorizado ao descobrir que a pessoa está morta. Ryland continua vagando pela nave e se pergunta onde está. Eventualmente encontra uma janela e finalmente entende que está no espaço. Ele também percebe que consegue reconhecer as diferentes máquinas, o que significa que é um cientista. Na sala seguinte, encontra enormes telas exibindo imagens de lugares lindos da Terra. Depois de encontrar roupas limpas, Mary pede que ele grave um diário, mas ele pergunta pelo capitão, então Mary precisa explicar que ele é o único sobrevivente da tripulação. Ele manda Mary levá-lo de volta, mas ela não reconhece esse comando. Olhando para uma tela, Ryland vê o Sol e acha que ainda está no sistema solar, então quer enviar uma mensagem para a Terra. Porém, Mary explica que a transmissão levaria a música quase 12 anos. Muito confuso, Ryland verifica o mapa e percebe que está olhando para outro Sol. Depois disso, ele checa o combustível e nota que está baixo. Usando todas as informações na tela, faz os cálculos e conclui que está a 113,8 anos da Terra. De repente, ele sente uma dor de cabeça e algumas memórias retornam. Ele era um biólogo molecular e sempre acompanhava as notícias sobre a sonda Arclight, que investigava algo chamado linha Petrova. As imagens captadas pela sonda revelaram que o Sol estava enfraquecendo. Ryland trabalhava como professor de ensino fundamental, então seus alunos tinham muitas perguntas sobre essa notícia. Ele explicou que a linha Petrova era uma linha infravermelha do Sol até Vênus que estava lentamente enfraquecendo o Sol. Nos próximos 30 anos, a Terra começaria a esfriar. O garoto entrou em pânico porque ouviu que isso poderia matar toda a vida no planeta. Mas Ryland garantiu que as mentes mais brilhantes já estavam trabalhando em uma solução. No presente, Ryland faz a barba e procura suprimentos até encontrar vodka. Então fica bêbado e faz um lanche. Quando olha os pertences da tripulação, se lembra de ter feito amizade com eles. Ele usa algumas roupas deles para fazer uma boneca e dança com ela, fingindo que não está tão sozinho. Em um quadro branco, começa a anotar coisas para tentar descobrir quem é. E logo outra memória invade sua mente. Um dia depois da aula, ele foi abordado por Eva, a líder da equipe Petrova. Ela leu o artigo em que ele declarava que água não era necessária para a vida e veio pedir sua ajuda. Então, Ryland lembrou que havia sido demitido por causa do que escreveu. Porém, Eva sabia que, na verdade, ele foi demitido porque insultou um superior e, desde então, ninguém queria trabalhar com ele. Ryland tentou se afastar dela, mas Eva o seguiu e revelou que as amostras que a sonda coletou da linha sobreviveram na superfície do Sol, então a teoria dele sobre a água poderia estar certa. Ryland concordou em ir com eles depois que confirmaram que o Sol estava morrendo. Em um laboratório, Ryland realizou testes nas amostras enquanto importantes líderes mundiais observavam. As amostras conseguiam se mover, mas isso não significava que estavam vivas, e eram tão escuras que era impossível olhar dentro delas. Ryland continuou tentando diferentes técnicas até conseguir iluminá-las e confirmar que eram pequenas células alienígenas. Esse teste matou a célula, mas isso significava que ele poderia descobrir do que ela era feita. Depois de mais testes, descobriu que essas células eram compostas principalmente de água, o que o fez jogar coisas ao redor em frustração, porque isso significava que sua teoria estava errada. As células irradiavam muita luz infravermelha quando se moviam, e suas ondas correspondiam à frequência da linha Petrova. Elas consumiam energia solar e a expulsavam para se mover. Depois disso, Eva mandou Ryland ir para casa porque tinha outros cientistas para chamar. Porém, ele agora estava envolvido e insistiu que queria ajudar o mundo. Então, Eva concordou em deixá-lo ficar com 3 células para mais testes. Ryland se perguntou por que as células foram para Vênus e ignoraram Mercúrio. Tendo uma ideia para um teste, foi a uma loja de ferragens e comprou várias coisas. Dentro de uma grande caixa, colocou uma menor que emitiria a mesma luz infravermelha da atmosfera de Vênus. Se as células se movessem em direção a ela, significaria que precisavam de dióxido de carbono. Depois que a caixa foi selada, Ryland ligou a luz e as células desapareceram imediatamente da placa. Isso confirmou a teoria.
mas também significava que suas 3 células estavam soltas dentro da caixa. Se abrissem a caixa, elas escapariam correndo para a próxima fonte de luz. Com a ajuda de alguns guardas, Ryland selou o laboratório com ele e a caixa lá dentro. Então as luzes foram apagadas e Ryland abriu a caixa novamente. Ele rapidamente encontrou as 3 células originais graças ao brilho delas e, para seu choque, havia também uma quarta. Isso significava que as células precisavam tanto de luz solar quanto de dióxido de carbono para se reproduzir. Por isso foram para Vênus. Depois de colocá-las em uma placa, as luzes foram acesas e Ryland chamou Eva com a grande notícia. Depois disso, os militares levaram Ryland em um jato e ele entrou em pânico por causa da velocidade, precisando tomar remédio para dormir. Mais tarde, acordou em um porta-aviões e vomitou assim que saiu do avião. Eva imediatamente o apresentou a uma equipe dos cientistas e líderes mais importantes do mundo. Embora ele não conseguisse responder todas as perguntas, a equipe confirmou que reproduziu o experimento dele e os resultados foram os mesmos. Eles decidiram chamar esse novo organismo de astrofago e queriam produzir 2 milhões de quilos dele. Ryland não entendeu por que precisavam de tanto. Então Eva lhe concedeu acesso a todos os segredos por trás do projeto Hail Mary. Descobriu-se que o nosso Sol não era a única estrela morrendo. Isso estava acontecendo por todo o universo. E até agora apenas uma estrela não havia sido infectada, Tau Ceti, que ficava a 11,9 anos-luz da Terra. Eles não sabiam por que Tau Ceti era imune. Então o plano era enviar uma espaçonave para descobrir. Eles precisavam de combustível suficiente para uma viagem tão longa, e o astrofago poderia ser esse combustível se conseguissem produzir 2 milhões de quilos. Ryland apontou que tanto o astrofago poderia explodir a Califórnia. Então Eva explicou que era por isso que estavam em um navio no meio do oceano. Mesmo assim, todo aquele combustível serviria apenas para uma viagem só de ida. Portanto, os resultados seriam enviados de volta à Terra em sondas e os astronautas morreriam no espaço. Eles ficariam em coma durante a maior parte da viagem e só precisavam de 3 pessoas: um piloto, um engenheiro e um cientista. As chances do plano funcionar eram extremamente baixas. Por isso, o projeto recebeu o nome da expressão Hail Mary. Depois de recuperar todas essas memórias, Ryland termina de cortar o cabelo e se veste adequadamente. Também verifica novamente a tripulação e lamenta a perda dos amigos. Após limpar os corpos, coloca as fotos deles em seus bolsos e faz um discurso agradecendo pelo sacrifício deles. Chorando, Ryland promete fazer o possível para concluir a missão. Então ejeta seus corpos no espaço. Algum tempo depois, Mary informa que eles estão se aproximando de Tau Ceti, então os motores são desligados. Assim que a nave entra na órbita da estrela, a gravidade desaparece e Ryland começa a flutuar. Quando consegue parar, olha pela janela e percebe que há uma linha Petrova ali também. Mesmo assim, a estrela está bem. Para seu choque, há outra espaçonave voando por perto. Quando a outra nave chega muito perto, Ryland corre para o assento do piloto e, desajeitadamente, afasta sua nave até não conseguir mais ver a outra. Porém, a outra nave volta a se aproximar. Ryland continua fugindo, mas não importa para onde vá, a outra nave o segue. Eventualmente, ela envia um objeto em direção a Hail Mary, e Ryland teme que possa ser uma bomba, então ignora. O objeto bate na nave e vai embora. A estranha nave envia outro objeto em velocidade mais baixa, então Ryland decide fazer uma caminhada espacial para capturá-lo. Depois de vestir o traje e ler rapidamente as instruções, Ryland sai da nave de maneira muito desajeitada. Após muita dificuldade, consegue pular e agarrar o objeto bem a tempo. De volta à nave, tenta abrir o objeto sem sucesso. Uma análise rápida indica que ele é feito de um gás chamado xenônio, o que não faz sentido. Nesse momento, ele se lembra do sistema de centrifugação criado para a nave. Então ativa o sistema e a nave começa a girar. Após alguns segundos, ela estabiliza e a gravidade retorna. Ele analisa o objeto novamente, mas o scanner ainda diz que é feito de xenônio. Ryland gira a tampa e desta vez consegue abrir-lhe apenas para Mary avisá-lo sobre uma presença estrangeira na sala. Ryland corre para colocar o objeto em uma caixa de luvas e tira uma esfera estranha com linhas. Percebe que há outra tampa e também a remove, encontrando uma esfera menor com hastes. Ela pula da mão dele e fica em pé sozinha, então Ryland a compara com um mapa espacial. Ele percebe que o alienígena está mostrando de onde veio, um lugar ainda mais distante que a Terra. Ryland reorganiza as hastes da esfera para marcar a localização da Terra e devolve o objeto para a nave alienígena.
Momentos depois, o alienígena envia um novo objeto que parece um túnel. Tendo uma ideia, Ryland aproxima sua nave o suficiente. A nave alienígena conecta as duas construindo um túnel no local. Então, Ryland veste o traje e atravessa cuidadosamente o túnel até chegar a outra nave e olhar através de uma janela. De repente, algo se move atrás do vidro e Ryland se assusta tanto que flutua de volta para o túnel, mas consegue se segurar na parede a tempo. Depois retorna à janela e vê uma mão alienígena se movendo. Ela mostra brinquedos que fez, como um pequeno Ryland e um modelo de nave. Movendo os brinquedos, o alienígena pede que Ryland volte para sua espaçonave. Assim que Ryland retorna, o alienígena desconecta o túnel e faz sua nave girar como a Hail Mary. Depois o túnel é conectado novamente, e quando Ryland abre a porta, é atingido por uma pressão tremenda. Mas agora o túnel também tem gravidade. Dessa vez, ele coloca luzes enquanto atravessa o túnel. Quando chega à janela, mostra ao alienígena o modelo que fez da nave dele usando o macarrão. O alienígena se aproxima desta vez e Ryland descobre que ele parece uma pedra ambulante. Quando Ryland diz oi, o alienígena abre a boca e faz um som assustador que faz Ryland gritar e balançar uma ferramenta em autodefesa. O alienígena recua assustado, então Ryland pede desculpas pela reação. Quando Ryland move os braços ou o corpo, o alienígena o imita. Logo, os dois estão fazendo várias poses engraçadas. Então, o alienígena começa a apontar para a janela. Então Ryland aponta de volta. Demora um pouco para entender que o alienígena está apontando atrás dele porque deixou outra mensagem. Ryland a abre e encontra um estranho colar dentro. Usando gestos, o alienígena continua pedindo para ele tirar o capacete, mas Ryland se recusa, as luzes começam a falhar, então ele precisa voltar. Porém, para de andar quando percebe que o colar são 2 anéis de 8, representando oxigênio. Parece que o alienígena está dizendo que há oxigênio no túnel. No começo, Ryland acha arriscado demais, mas depois de hesitar, finalmente tira o capacete e fica encantado ao confirmar que consegue respirar normalmente. Mais tarde, na nave, Ryland estuda a primeira coisa encontrada na mensagem e percebe que é a linha Petrova. Isso significa que o alienígena está estudando-a porque o planeta dele também sofre com uma estrela morrendo. Ryland volta ao túnel e diz que eles deveriam trabalhar juntos, mas primeiro precisam encontrar uma forma de se comunicar. Pensando que matemática é universal, mostra ao alienígena uma fita métrica. O alienígena abre uma gaveta na parede da nave e Ryland entrega a fita, mas ele apenas brinca com ela. Depois mostra um relógio, mas não obtém reação alguma. Ryland percebe que está escuro dentro da nave alienígena e que a criatura aparentemente não possui rosto. Depois de dar ao alienígena o nome Rocky, retorna à sua nave para modificar o relógio, fazendo os números ficarem em relevo. Quando mostra isso para Rocky, ele finalmente consegue ver os números e faz uma pequena dança de comemoração. Ryland tenta ensinar Rocky a fazer joinha, mas o formato do braço dele só permite fazer sinal de negativo. De repente, Rocky desaparece e volta com outro objeto misterioso. Suas partes têm símbolos e giram, então Ryland conclui que é um relógio. Momentos depois, Ryland retorna ao túnel com o laptop e um microfone. Ele aponta para cada número e grava Rocky dizendo seus nomes. Conforme as horas passam, Ryland continua mostrando objetos para Rocky e gravando suas respostas para criar um tradutor da estranha língua alienígena. Ele também começa a gravar todos os testes, esperando enviar tudo de volta para a Terra. Esse alienígena usa um material desconhecido para construir suas coisas. Então Ryland decide chamá-lo de Zenonita. Um dia Ryland mostra o astrofago para Rocky. Rocky imediatamente o reconhece e diz que aquilo é muito ruim, confirmando que ambos estão ali pelo mesmo motivo. E Ryland mostra a Rocky como fazer um toque de punhos. Usando modelos e o tradutor, Ryland discute os dados que possui com Rocky. Também brinca com algumas vozes do software até encontrar uma que Rocky goste. Quando Ryland sai do túnel para dormir, Rocky entende errado e acha que dormir significa morrer. Então Ryland explica a palavra. Rocky agora entende e traduz dormir para sua língua, explicando que em sua sociedade eles dormem juntos para proteção. Ele quer dormir com Ryland também, mas Ryland acha a música estranho demais. Ele muda de ideia quando Rocky diz que observou sua tripulação e eles nunca acordaram. Ryland leva algumas coisas para improvisar uma cama e os dois dormem juntos ao lado da janela. Outra lembrança mostra Eva apresentando Ryland aos 3 astronautas escolhidos para a missão.
Eles disseram que queriam algo na nave que permitisse acabar com a própria vida após a missão, caso contrário morreriam de fome, o que demoraria demais. Ryland mostrou como funcionava o motor da nave e o astrofago conseguiu derreter 1 tonelada de metal em segundos. No presente, Ryland lida com suas memórias confusas quando de repente ouve um barulho. Ele abre a porta e descobre que Rock veio até sua nave usando uma pequena bolha pressurizada como traje espacial pessoal. Rock vagueia pela nave admirando a tecnologia humana e repreende Ryland por ser bagunceiro. Ryland tenta dizer que eles deveriam trabalhar separadamente em suas respectivas naves, mas Rock não escuta e quer seu próprio quarto ali para trabalharem juntos. Ryland reclama que Rock é mandão quando trabalham juntos e que vê-lo comer é uma experiência nojenta. Como Rock consegue ver através das paredes e tem uma audição incrível, Ryland não possui privacidade nem espaço pessoal. Ao discutirem a tecnologia das naves, Ryland percebe que os alienígenas não conhecem radiação. Ele explica que a radiação matou a tripulação de Rock e que ele sobreviveu porque sua oficina ficava próxima ao astrofago que o protegeu. A dupla decide que precisa de amostras de astrofago. Então Ryland desconecta as naves e envia a sua até o planeta mais próximo. A viagem dura 11 dias, então Ryland passa o tempo mostrando gravações da Terra para Rock. Rock compartilha que sente falta de sua parceira, com quem viveu por 186 anos. Outra lembrança mostra Ryland com a equipe no bar da nave, mas ele se sentia desconfortável, então saiu. Quando encontrou Eva, disse que era estranho ver todos tão felizes considerando que estavam indo para a morte. Eva explicou que a camaradagem ajudava os astronautas a lidar com o lado cruel de seus trabalhos. Os dois decidiram voltar ao bar e Eva até se arriscou no karaokê. No presente, a nave chega ao planeta e Ryland fica maravilhado com suas cores. Ele faz uma caminhada espacial e usa uma máquina para ativar uma luz que atrai milhares de astrofagos, criando um brilho belíssimo. Rock e Ryland discutem ideias de nomes e decidem chamar o planeta de Adrian. As amostras são levadas de volta para a nave para testes. Eles ficam chocados ao descobrir que a mesma quantidade de astrofago chega ao planeta e depois vai embora, o que não faz sentido, já que estavam indo lá para se reproduzir. Outro teste revela que existem bactérias misturadas ao astrofago, o que significa que há vida em Adrian. Rock percebe que um organismo em Adrian está matando o astrofago como um predador. Manter o astrofago sob controle impede que ele fique forte o suficiente para matar a estrela. Se conseguirem capturar esses predadores e levá-los para seus planetas, poderão salvar seus lares. Essas bactérias predadoras provavelmente estão nas nuvens onde o astrofago se reproduz, mas a nave não foi feita para entrar na atmosfera. Rock diz que pode construir uma corrente longa o suficiente para coletar as bactérias nas nuvens, e Ryland compara isso à pesca. Como ele não tem experiência como piloto e improvisou para pilotar, pratica bastante para evitar aproximar a nave demais da atmosfera. Enquanto Ryland pratica, Rock grava vídeos para a Terra, mas acha que é uma transmissão ao vivo. Ryland explica que uma sonda será enviada depois com todas as descobertas. Então Rock pergunta por que ele não pode simplesmente voltar e explicar tudo pessoalmente. Quando Ryland diz que morrerá ali, Rock se recusa a aceitar e oferece parte do próprio combustível. Ryland chora e abraça a bolha de Rock em gratidão. Outra lembrança mostra Ryland e Eva conversando 3 dias antes da partida dos astronautas. De repente, o laboratório explodiu e todo o prédio pegou fogo. No presente, Ryland pilota cuidadosamente a nave o mais próximo possível da atmosfera e abaixa a corrente com uma sonda que começa a coletar amostras. Quando a coleta termina, Ryland faz uma caminhada espacial para trazer a sonda de volta. O processo é lento, então a nave sofre danos devido à temperatura da atmosfera enquanto espera. Uma peça de metal se solta de repente e atinge Ryland, deixando-o inconsciente. Felizmente, ele acorda rapidamente apenas para descobrir que a sonda está pendurada na corrente sob a nave. A temperatura continua subindo e Rock diz que eles realmente precisam ir embora, pedindo que Ryland volte para dentro e pegue outra amostra depois. Ryland se recusa a desistir e pula para agarrar a sonda, mas é atingido novamente por outra peça solta e acaba enrolado no cabo. Ele decide cortá-lo com uma faca e se segura na nave apenas com as mãos, movendo-se rapidamente até finalmente voltar para dentro. Depois disso, a nave se afasta do planeta, mas o casco continua se despedaçando e pode explodir.
Ryland força a nave ao limite para fazê-la ir o mais rápido possível. E quando estão longe o suficiente de Adrian, finalmente desligam todos os motores. Infelizmente, a nave continua se movendo e entra em um giro incontrolável. Ryland percebe que há um buraco no tanque e que estão perdendo combustível de 2 contêineres, então precisam ejetá-los. Isso exige esforço por causa de toda a tremedeira, mas Ryland consegue apertar os botões. Assim que os 2 contêineres são ejetados, a nave volta a voar normalmente, embora o movimento brusco os faça desmaiar. Ryland acorda e tenta apertar o botão da gravidade centrífuga, mas desmaia novamente. Rock também desperta e tenta falar com ele, porém o tradutor não está funcionando. Desesperado, Rock sai de sua bolha e aperta os botões sozinho. A nave começa a desacelerar e a gravidade interna se estabiliza. Estar fora da bolha está machucando Rock, mas isso não o impede de levar Ryland até a enfermaria. Enquanto os robôs da nave cuidam do amigo, Rock desmaia. Outra lembrança revela que o laboratório explodiu por causa de um erro ao manipular o astrofago. O astronauta cientista e seu substituto morreram e não havia tempo suficiente para treinar outro cientista. Então Eva pediu que Ryland fosse. Ele não queria e uma discussão começou, piorando quando Eva apontou que Ryland não tinha família, amigos nem sequer um animal de estimação. Ela lhe deu 3 horas para reconsiderar. No presente, Ryland acorda e segue manchas no chão que parecem o equivalente alienígena a sangue. Ele fica aliviado ao descobrir voltou para sua bolha e está dormindo para se recuperar. Ryland senta ao lado dele para que possam dormir juntos como antigamente. Mais tarde, Ryland encontra uma mensagem que Rock deixou no computador pedindo que ele salve seus lares. Ele começa a trabalhar nos testes e confirma que conseguiu adquirir a bactéria que devora o astrofago. Ele a chama de Talmoeba e começa a cultivá-la dentro de recipientes de xenonita, modificando-a para que sobreviva à atmosfera de Vênus. Conforme os dias passam, Ryland se preocupa porque Rock não acorda. Ele continua conversando com ele e até pendura desenhos encorajadores em sua bolha. Algum tempo depois, Ryland cochila quando é acordado por um barulho. Fica radiante ao encontrar Rock saudável e imediatamente o abraça. Então eles observam a criação de Talmoebas, que produziu uma boa quantidade da bactéria. Isso significa que finalmente podem voltar para casa, e comemoram assistindo vídeos de fogos de artifício. Rock coloca Zenonita em volta dos membros, uma roupa especial para a ocasião. Ryland faz chapéus de papel e dá a Rock um laptop cheio de conhecimento humano. Também lhe entrega uma bolinha anti-estresse de lembrança. Rock se sente mal por não ter nada para dar em troca, então Ryland pede para conhecer a nave dele como presente. Quando as 2 espaçonaves finalmente são conectadas novamente, Ryland veste um traje de xenonita e Rock lhe mostra sua nave. Enquanto admira a incrível tecnologia alienígena, outra memória retorna. Após as 3 horas, Ryland disse a Eva que não iria na missão. Eva explicou a importância do bem maior antes de chamar seus homens. Ryland imediatamente tentou fugir, mas os guardas rapidamente o alcançaram e o derrubaram para aplicar um sedativo. Descobre-se que ele foi colocado na nave à força. No presente, Rock ajuda Ryland a reparar os danos na nave, então finalmente chega a hora de voltar para casa. Eles compartilham uma despedida extremamente emocionante no túnel e fazem movimentos bobos antes de seguirem caminhos separados. As naves voam em direções opostas e Ryland precisa se acostumar novamente à solidão. Momentos depois, Mary avisa Ryland que detectou contaminação na nave, então ele desliga os motores para investigar. Quando verifica as talmoebas, descobre que elas quebraram a xenonita que as continha. Ele imediatamente troca os recipientes e coloca todas as bactérias em uma caixa selada. Mas agora está preocupado com Rock porque a nave dele é feita inteiramente de xenonita. Se as talmoebas escaparem, comerão o combustível e Rock ficará preso no espaço. Desesperado, Ryland calcula quanto tempo levaria para salvar Rock e ainda voltar para casa, mas infelizmente não consegue fazer as 2 coisas. Recusando-se a deixar seu melhor amigo morrer, Ryland reúne toda sua pesquisa e a criação de bactérias e envia tudo para a Terra em sondas, como planejado originalmente. Depois disso, muda a rota da nave. Alguns dias depois, Ryland encontra a nave de Rock e faz uma caminhada espacial para se aproximar dela. Então bate desesperadamente na janela até Rock aparecer para deixá-lo entrar. Muitos anos no futuro, as sondas pousam na Terra e Eva consegue ver Rock nas gravações. O planeta já está começando a congelar, mas agora eles podem trabalhar para salvá-lo.
Enquanto isso, o planeta de Rock já foi salvo, e Ryland possui sua própria casa lá. Ele aprendeu a língua alienígena e consegue conversar com Rock sem precisar do tradutor. Um dia, Rock diz a ele que os cientistas terminaram de construir uma nave espacial para que finalmente possa voltar à Terra. Porém, Ryland decide ficar e continuar trabalhando como professor para crianças alienígenas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.